Eu estava deitada em uma maca fria, ouvindo médicos discutirem a preparação do meu corpo para reconhecimento. Eles me achavam morta. Mas quando o monitor cardíaco disparou mostrando que meu coração ainda batia, vi o rosto do meu marido na porta. Não era alívio no olhar dele, era raiva pura. Naquele momento, entendi que alguém muito próximo tinha planejado minha morte. E o que descobri depois mudou tudo. Se você já passou por uma traição que quase custou sua vida, deixe seu like, comente onde está assistindo e se inscreva no canal, porque a história está apenas começando. Meu nome é Helena Monteiro, tenho 33 anos e sou cirurgiã cardíaca em São Paulo. Passei a maior parte da minha vida adulta salvando vidas. Nunca imaginei que um dia precisaria lutar para salvar a minha própria. Tudo começou em uma noite chuvosa de outubro, quando meu carro foi forçado para fora da estrada em uma curva isolada. Lembro do impacto, do vidro estilhaçando, da dor aguda no peito. Depois, tudo ficou escuro. Quando recuperei alguma consciência, não conseguia abrir os olhos ou mover um único músculo. Meu corpo estava completamente paralisado, mas minha mente funcionava perfeitamente. Eu ouvia tudo. Vozes ao meu redor, passos apressados, o bip lento e irregular de algum equipamento médico. Foi quando ouvi a voz fria de um médico que não reconheci. Prepare o corpo para reconhecimento. A família está a caminho. Meu coração, ou o que restava dele funcionando, disparou em pânico silencioso. Corpo? Reconhecimento? Eles achavam que eu estava morta. Tentei gritar, forçar meus dedos a se moverem, qualquer coisa que provasse que ainda estava viva. Nada. Meu corpo era uma prisão. Então ouvi outra voz. Essa eu conhecia bem demais. Henrique, meu marido. Ele estava do lado de fora da sala, falando com alguém da equipe médica. Quanto tempo até podermos assinar os papéis do seguro? A pergunta caiu como gelo no meu peito paralisado. Não havia dor na voz dele. Não havia desespero. Apenas urgência prática, como quem pergunta sobre prazos de entrega. Naquele momento, presa dentro do meu próprio corpo, comecei a entender que talvez o acidente não tivesse sido tão acidental assim. Enquanto permanecia imóvel naquela maca fria, minha mente começou a vasculhar os últimos 6 meses, como quem remonta um quebra-cabeça que sempre esteve incompleto. As peças agora se encaixavam de forma perturbadora. Henrique tinha começado a agir diferente depois que recebia a promoção no hospital. Cirurgiã-chefe do departamento cardíaco aos 32 anos, salário mais alto, reconhecimento. Eu achava que ele estava orgulhoso, mas as conversas sobre dinheiro se tornaram constantes, insistentes. Você precisa aumentar seu seguro de vida, Helena. Alguém na sua posição deveria ter pelo menos 2 milhões de cobertura. Ele repetia isso toda semana, como um disco arranhado. Eu cedi, assinei os papéis, achando que era preocupação legítima. Depois vieram as brigas sobre investimentos, sobre colocar a casa no nome dele para proteger nossos bens. Eu recusei. Talvez tenha sido isso que acelerou os planos dele. Henrique insistiu que eu dirigisse mesmo depois de termos bebido vinho no jantar. Você bebeu menos. Vai ficar tudo bem, ele disse, colocando as chaves na minha mão com um sorriso estranho. Normalmente eu teria discutido, mas estava cansada demais para brigar. Saímos na chuva, ele no carro dele atrás de mim. A estrada estava vazia e escura. Então, nos últimos 2 quilômetros antes da curva, percebi faróis altos no meu retrovisor. Muito próximos, piscando. Eu acelerei instintivamente, mas o carro atrás acelerou também. Quando cheguei na curva, ele me fechou pela esquerda. Não tive escolha. Virei o volante bruscamente para a direita e o mundo explodiu em vidro, metal e escuridão. Agora, presa nessa imobilidade, uma certeza tomava forma. Henrique estava no carro de trás. Eu tinha visto a placa por 1 segundo antes do impacto. Era o carro dele. Ele não estava me seguindo para garantir que eu chegasse em casa em segurança. Ele estava me empurrando para a morte. Um barulho de passos quebrou minha espiral de memórias. Alguém novo entrou na sala,
mais jovem pelo som da respiração ofegante. Um residente, provavelmente. Ele se aproximou dos equipamentos ao meu lado. Ouvi o arrastar de papéis, o clique de canetas. Ele estava checando alguma coisa, revisando protocolos antes de me declararem oficialmente morta. Vou desligar o monitor. Ele murmurou para si mesmo. Não. 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 Eu gritei por dentro, com toda a força mental que consegui reunir. Meu corpo continuava inerte, mas algo dentro de mim se recusava a desistir. Lutei contra a paralisia com cada fibra do meu ser. Um dedo, um músculo facial, qualquer coisa. O residente colocou a mão no botão do monitor. Foi quando aconteceu. Um bip. Depois outro. Mais rápido. O traçado na tela, que eu não podia ver, mas conseguia imaginar perfeitamente, começou a mostrar irregularidades. O residente parou. Silêncio tenso. Espera, ele disse, voz subindo uma oitava. Ele aumentou o volume do monitor. Bip, 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 bip. Meu Deus, ela está viva. O grito dele desencadeou o caos. Portas se escancararam. Passos correram. Vozes se sobrepuseram em urgência médica. Enfermeiras gritando por equipamentos. Médicos ladrando ordens. Eu senti mãos me tocando, agulhas entrando no meu braço, algo quente sendo injetado nas minhas veias. E então, ouvi a voz de Henrique, mais perto agora, vinda da porta. O que está acontecendo? Sua esposa está viva, senhor. Os sinais vitais voltaram. Houve uma pausa. Longa demais. Pesada demais. Através da névoa da minha consciência fragmentada, consegui captar algo na voz dele quando finalmente respondeu. Isso é... ótimo. Mas o tom não combinava com as palavras. Não era alívio. Era surpresa. Decepção. E por baixo disso tudo, algo muito mais escuro. Raiva. Henrique estava furioso porque eu tinha sobrevivido. E naquele momento, mesmo sem poder abrir os olhos, senti seu olhar sobre mim. Frio, calculista, perigoso. Ele não tinha terminado. E eu precisava acordar antes que ele tentasse de novo. Levou 3 dias até eu recuperar totalmente a consciência e os movimentos básicos. Meu corpo estava coberto de hematomas. 2 dedos da mão esquerda fraturados, 3 costelas quebradas. Mas eu estava viva. E muito, muito atenta. Henrique visitava todos os dias, sempre com flores, sempre com aquele sorriso que antes eu achava charmoso e agora via como máscara. Ele segurava minha mão, beijava minha testa, perguntava aos médicos sobre minha recuperação. Performava o papel de marido dedicado com perfeição. Mas eu via as rachaduras, a impaciência quando os médicos diziam que minha recuperação seria completa. A tensão no maxilar quando mencionavam alta hospitalar. O jeito como ele olhava para os monitores, como se esperasse que eles mostrassem piora ao invés de melhora. Foi Carla, uma enfermeira do turno da noite, quem confirmou minhas suspeitas. Ela entrou no quarto numa madrugada, olhou para os lados e se aproximou da minha cama. Doutora Monteiro, ela sussurrou, usando meu título profissional como sinal de respeito. Preciso te contar uma coisa. Seu marido ligou para cá 3 vezes antes de você chegar no hospital. Ele queria saber sobre procedimentos para a declaração de óbito, sobre como acelerar a liberação do corpo. Eu trabalho aqui há 15 anos e nunca vi um familiar tão focado em burocracia, antes mesmo de saber se a pessoa tinha chance. Meu estômago gelou. Mas eu mantive a voz firme. Você pode me trazer meu celular? Está nos meus pertences. Carla hesitou, mas assentiu. Quando ela voltou com o telefone, trancamos a porta do banheiro e eu comecei a vasculhar. Levou apenas 10 minutos para encontrar. Mensagens entre Henrique e minha cunhada, Vanessa. Dezenas delas. Conversas sobre o valor do seguro, sobre divisão de herança, sobre acelerar o processo. A mensagem mais recente era de 2 dias antes do acidente. Se ela não assinar a procuração, vamos ter que partir para o plano B. Você sabe o que fazer. E a resposta de Henrique, fria como gelo.
Já está resolvido. Semana que vem, tudo estará diferente. Eu não confrontei Henrique. Não imediatamente. Em vez disso, fiz algo que anos de cirurgia me ensinaram. Planejei cada passo com precisão. Fingi estar mais debilitada do que realmente estava. Tremia quando ele visitava. Deixava as mãos caírem fracas quando ele as segurava. E observava. Com a ajuda de Carla e meu advogado de confiança, Marcos, instalei um gravador de voz escondido no abajur ao lado da minha cama. Se Henrique estava planejando algo, eu precisava de provas concretas. A espera foi agonizante, mas na terceira noite valeu a pena. Henrique apareceu depois do horário de visita, usando o crachá de acompanhante que os médicos tinham liberado. Mas ele não estava sozinho. Vanessa entrou atrás dele, olhando nervosamente para os corredores. Eles achavam que eu estava dormindo, sedada. Quanto tempo até ela ter alta? Vanessa sussurrou. Menos de uma semana. Henrique respondeu, voz tensa. E aí tudo fica mais complicado. Em casa, ela vai ter enfermeiras, fisioterapeutas, muita gente por perto. Então o que fazemos? Silêncio pesado. Se ela acordar totalmente, se ela lembrar de alguma coisa sobre o acidente... Henrique, não. Você quer os 2 milhões ou não? Porque se ela começar a fazer perguntas, tudo desmorona. A polícia vai investigar o carro, vão encontrar as marcas de tinta, vão descobrir. Meu coração martelava, mas mantive os olhos fechados, a respiração uniforme. Cada palavra ficando gravada. Precisamos terminar isso. Henrique disse finalmente. Do jeito certo, sem suspeitas. Ouvi Vanessa respirar fundo. Como? Mas antes que ele respondesse, meu celular vibrou alto na mesinha de apoio. Marcos, enviando a confirmação que eu tinha pedido. Henrique congelou. Caminhou até o celular, pegou, olhou para a tela bloqueada. Depois olhou para mim. Lentamente, abri os olhos. Oi, querido, eu disse. Voz calma, clara. Sinto muito desapontá-lo, mas mortos não assinam divórcios e nem prestam depoimento à polícia. A expressão de Henrique desmoronou. A porta do quarto se abriu e 2 detetives entraram, seguidos de Carla e Marcos. O gravador já estava nas mãos de um dos policiais. Henrique Santana, você está preso por tentativa de homicídio e conspiração para a fraude de seguro. Vanessa tentou correr, mas foi contida. Henrique me olhou, e pela primeira vez vi medo real nos olhos dele. Medo de mim. Da mulher que ele tinha tentado matar, mas que recusou-se a morrer. 3 meses depois, me divorciei. Henrique e Vanessa aguardam julgamento, enfrentando de 15 a 20 anos de prisão. Voltei à cirurgia, mais forte, mais consciente. Aprendi que confiança não vem do sobrenome que você compartilha ou das promessas feitas no altar. Vem de ações, de caráter, de verdade. E você, o que teria feito no meu lugar? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te impactou, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias que vão fazer você repensar tudo sobre família, confiança e vingança. E não esqueça de assistir ao próximo vídeo recomendado, porque a história que vem é ainda mais perturbadora.